Boa noite a todos, professor. Mediante o calendário referente às apresentações, escolhemos a seguinte proposta para o nosso seminário. Foi proposto também, antes disso, referente à escolha de Java, um problema que conseguimos aplicar tudo que a gente conseguiu assim entender referente às aulas. Então, o problema em si é o problema do banheiro unissex. Pode passar. O que consiste esse problema? O problema em si, né, contextualizando, né, referente a uma história de uma mulher que trabalhava distante do banheiro feminino e ela tinha a necessidade de utilizar o banheiro, porém o próximo que estava a ela era somente reservado a homens. Então ela fez uma solicitação e para que o seu chefe tornasse o banheiro de utilização para homens e mulheres, né, unissex. E o chefe assim ele concordou, porém ele já estipulou algumas condições, né, para ajudar também tanto a mulher quanto não gerasse um certo transtorno para os empregados. Aí, antes da gente passar para as condições, já conseguimos ver alguns critérios que é imposto em relação ao código também, que é a quantidade de banheiro, né, e a quantidade de pessoas, né, tanto de vários homens ou de várias mulheres. Pode passar. Então, as condições empregadas foi a seguinte: a primeira consiste que o banheiro só pode conter ou somente homens ou somente mulheres, né? Nunca ambos ao mesmo tempo. Isso quando abrir a solicitação, quando entrar um usuário do sexo masculino, ao chegar o próximo usuário, será feita a verificação. Se ele for do mesmo sexo, ele pode entrar. Se não, entra a condição de não permissão ali, né? Que será exemplificado mais para frente, referente como foi utilizada essa solução também, né? E a segunda condição é que o limite de pessoas que a gente usou foi de até 5 pessoas, para evitar, né, no caso da história, uma questão de dar nó ou de perder tempo referente a isso. Essas condições também a gente viu que abrange uma quantidade muito grande como é que eu posso dizer, de opções. Por quê? Porque foi citado muitas outras soluções e muitas outras condições. Por exemplo, duas mulheres, né, somente um grupo de homens com uma mulher e por assim sucessivamente. Mas a gente se ateve somente a essa questão para ficar algo mais sucinto e principal. Pode passar. Então, a gente vai para a solução da proposta, que consiste, né, a gente escolher uma forma de semáforos, né, e também outras questões que vai ser mostrado também, mas principalmente semáforos, né, verificando o espaço do tamanho do banheiro é relativamente pequeno, digamos assim, né? Então, o banheiro tem uma capacidade limite igual a C, por assim dizer, né? E é fornecido como entrada uma via de linha de comando ou prefixo como valor constante, né? Ou seja, tem aqueles valores ali e até que ele consiga encher, ele vai fazendo, percorrendo aquela situação. Sendo assim, cada momento pode ser utilizado por uma pessoa. Ou seja, digamos que tem 5 espaços vazios e ele vai até que cada espaço seja preenchido, se nas condições estipuladas e no tempo também, né? Referente à necessidade de cada um, né? E a gente salienta que o importante é que é uma dependência para o Java 8 também, né? Como foi solicitado na numa das características do seminário também.
Então, a gente tem aí como uma descrição mais abrangente referente ao nosso problema. O que é a situação? O banheiro. Em uma empresa existe somente um banheiro, né, como já havia falado, e em que todos os funcionários, independente do sexo, usam, porém algumas regras foram implementadas, né? Ou seja, não existe mais aquela questão de banheiro feminino ou banheiro masculino, todos podem usar, contanto que tenha as condições estipuladas. No caso de homem, se for homem, está no banheiro, outros homens podem usá-lo, entretanto, se uma mulher estiver no banheiro, ele terá que esperar o banheiro estar vazio para poder entrar. Mesmo assim, a regra é válida para as mulheres, onde se tiver uma mulher, a mulher pode entrar no banheiro, porém, se tiver um homem, ela precisará esperar estar vazio para poder que ela consiga utilizar também. Boa noite, pessoal. Então, referente à instalação ali do nossa solução, para que seja possível fazer o uso do código e executar ele, a gente tem uns pré-requisitos. Então, o primeiro deles é ter o Java JRE instalado, né, na máquina, e o segundo é ter o JDK, e além disso, um terceiro que não é um pré-requisito, mas nós optamos que é a utilização de uma IDE. No nosso caso, a utilização do Eclipse. Para a instalação do Java, tanto JDK quanto JRE, é necessário realizar o download nos links apresentados abaixo. Então, a gente tem ali do JDK na Oracle, lembrando sempre de se atentar à versão estipulada, que é a 8. Pode passar. E também vale lembrar que algumas ideias atuais, elas já contemplam essa questão dos pacotes Java necessário. Então, ao utilizar um NetBeans, utilizar o Eclipse, você pode optar por já baixar ela com essas opções. Volta um pouquinho também. Além disso, caso tenha alguma dúvida no processo de instalação do Java, ou qual versão e como utilizar, a própria Java ela disponibiliza também um manual para uso. Esse manual está disponível no java.com, downloads options. Pode seguir. Nesse trabalho, nós optamos em fazer o uso da IDE Eclipse. Para realizar o download do Eclipse, basta acessar o eclipse.org/downloads. Ao acessar o Eclipse, ele já vai na página Downloads, ele já vai aparecer para você um botão com a versão atual do Eclipse disponível. Ao realizar o download do Eclipse, você vai ter o arquivo. Executando esse arquivo, ele vai abrir para você o gerenciador de downloads do Eclipse. Nesse ponto, você escolhe a opção Eclipse IDE for Java Developers para que seja feita a instalação. Ao escolher essa opção do gerenciador, ele vai te mostrar o processo, uma tela onde será necessário indicar o local da instalação. Abaixo do local de instalação, você tem ali um botão Install. Ao clicar no botão Install, automaticamente ele vai te notificar referente à necessidade de aceite de alguns certificados da Eclipse. Clicando em Accept Now, ele vai seguir para a próxima página. Ele vai fazer todo o processo de instalação. Ao chegar no final do processo de instalação, ele vai te notificar com o botão Launch. Clicando no botão Launch, ele já vai startar a IDE para você. Ao startar a IDE, a primeira coisa que ele vai te solicitar é que seja definido um local de workspace. No meu caso, a gente definiu já a pasta que vem default dele, que é dentro do users lá. Uma outra opção também definida por nós é a questão de caso você queira compilar o programa via terminal Linux.
Para isso, o nosso código está disponível dentro do GitHub, no link do projeto. Fazendo o download do link, clonando o projeto, você vai ter a pasta, né? Você faz o clone, você extrai essa pasta no diretório de sua preferência e acessa essa pasta com o código CD, né? Código CD PC27S, que é o nome da pasta. Próximo. Ao acessar a pasta, será necessário que eu criei, no caso, um ponto .sh para facilitar a execução. Então, esse ponto .sh é de nome patente.sh. Se necessário executar, pode dar um ponto barra patente sh, ele já vai fazer a execução ali, acessando igual o código que cita abaixo. Então, ele vai acessar o CRC, ele vai rodar o compile, ele vai rodar o generate.jar e vai finalizar. Assim que ele finalizar, aí você já consegue startar o projeto de fato utilizando o comando java, ou java espaço -jar pc27s application.jar. Pode dar um next. Agora a gente vai falar referente às principais funções ali. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sou o Matheus e eu vou falar um pouquinho das principais funções do Java, que no caso vai ser o Java RMI, que é muito usado para programação paralela. O que é o RMI? O RMI é o Remote Method Invocation. É uma API que permite uma aplicação acessar métodos de um objeto em execução em outro JVM. A arquitetura RMI consiste em 3 camadas. Ela tem o stub esqueleto, a camada remota e a camada de transporte. Tá certo? Como que funciona? O RMI, ele é, como o nome fala, é Remote Method Invocation. Você vai ter um servidor que ele vai ter o objeto, vai ter o objeto instanciado lá, e você vai ter o cliente que ele vai invocar. Quando o cliente ele solicita esse objeto, vai gerar o stub, que vai pela camada de transporte ser levado ao servidor, que ele vai ter o seu esqueleto já pronto para cada stub, e ele vai retornar esse esqueleto pronto para o cliente, fazendo uma invocação desse método remotamente. Pode passar para frente. Aqui vamos explicar um pouquinho melhor como funciona cada um dessas camadas. O stub, ele oferece a implementação dos métodos de serviço remoto que são invocados no lado do cliente. Ele vai ser identificado do objeto remoto a ser usado, o nome do método deve ser invocado e ele é um parâmetro para o JVM remoto. O esqueleto ele vai desempacotar os dados e vai invocar o objeto remoto referente ao stub que foi criado para solicitação. No caso, ele chama o objeto real ao qual vai ser entregue o pacote e ele encaminha os parâmetros recebidos do objeto stub para o método. Passar. Um pouquinho das interfaces que são usadas para poder usar o RMI. O RMI ele é um sistema de linguagem individual. As interfaces e classes para o sistema são definidas como pacote Java RMI. Para você poder usar o Java RMI, você vai ter que ter a interface remota dele. No caso, as classes elas vão ter que estender uma classe remote. E cada método nessa interface vai ter que incluir um remote exception também. Vou dar uma passadinha. Dentro da parte da RMI, nós vamos ter o Remote Object e o Remote Exception. O Remote Objection são fornecidas pela classe. Dentro do Remote Object, temos funções fornecidas por ele e subclasses, que vai ter o Remote Server, o Activable, o Unicast Remote Object. Dentro do Remote Exception, nós vamos ter usado quando ele acontece um erro em relação ao método da superclasse, o Remote Exception é lançado. Por isso que das suas interfaces tem que ter o Remote Exception para caso
ocorra um erro na chamada desses métodos. Para você poder lidar com uma questão. Aqui vai ser um pouquinho sobre como poder usar o RMI. Primeiro você vai ter que definir a interface remota, você vai ter que implementar essa interface, você aí vai criar os stubs e os esqueletos a partir de cada classe, implementando o RMIC. No caso, para cada stub vai ter um esqueleto que vai ser como se você... Vai ser não um espelho, mas você vai... o stub vai ter o seu esqueleto, basicamente isso. Você vai ter que rodar o comando rm registre, que ele vai iniciar o serviço de registro. E você vai querer executar o programa servidor e querer executar o programa cliente, para daí você poder fazer, que a partir do cliente você vai gerar o stub, que vai chamar o esqueleto dentro do servidor. Bom, um RMI que está sendo dando muita visão ultimamente é o Manta. O Manta, ele é um RMI, só que ele tem um alto desempenho em relação aos outros RMIs, porque ele trabalha com a serialização e comunicação especialmente rápida entre seus próprios nós. O que acontece? O Manta, ele tem uma serialização própria e a comunicação dele é acima do TCP/IP. Então ela é muito rápida. Ela tem uma conversação entre seus próprios nós, entre outros nós do Manta, muito rápido. Ela chega em alguns testes, ela chega a menos de 10% do tempo em relação a outros métodos de RMI, como o próprio JDK, que foi comentado ao longo da apresentação. Então ela está tendo muito foco ultimamente por causa dessa velocidade. Ela também é muito... Ela também, por causa do foco em desempenho e da alta potência, entre aspas, assim, dela, ela é muito usada em clusters e MMPs, por causa que ela é de alto desempenho mesmo. Ela é focada para você ter uma resposta muito rápida, você ter um aproveitamento muito bom do tempo. Olá, boa noite. Eu sou a Kátia e eu vou falar sobre a concorrência e o paralelismo no Java. O primeiro ponto que a gente vai ver vai ser sobre os monitores, que é um mecanismo de sincronização que monitora como as trends acessam os recursos compartilhados no Java. A exclusão mútua evita que o processo ou a trend acessem ao mesmo tempo um recurso compartilhado. E a cooperação auxilia as trends em agir juntas para complementar um processo em bem próprio, quando uma trend precisa de um resultado de uma outra trend para completar o seu processo. Alguns recursos dos monitores apenas um segmento de cada vez tem acesso exclusivo a uma seção crítica do código. Trends em execução em um monitor podem ser bloqueados enquanto aguardam que certas condições sejam atendidas. Uma trend pode notificar outras trends quando as condições que eles estão esperando forem atendidas. Os monitores em Java. A seção crítica de um programa é um trecho de código que é acessado por mais de uma trend. A seção crítica em Java é marcada pela palavra synchronizate. Existe uma conexão lógica entre os monitores e cada objeto ou classe. A implementação do conceito em Java se baseia em try-set e wait-set. O entry-set organiza quais trends e qual a ordem que eles irão entrar na área crítica. E o wait-set contém as trends que estão esperando para entrar novamente na área crítica. Os métodos usados nos monitores são o wait, notify e notify-all. São métodos que permitem a colaboração entre as trends em blocos de região crítica. O wait força a trend atual a liberar o monitor e esperar até que outra trend execute o notify ou notify-all, podendo ter como parâmetro o tempo até que a trend será ativada novamente. O notify-all transmite para qualquer uma das trends que possui o wait para despertar. Qual das trends que irá despertar depende da implementação feita. O notify-all desperta todas as trends que estão esperando o monitor de um objeto. Agora os semáforos. Os semáforos controlam o acesso a um recurso compartilhado por meio de um contador. Se os semáforos forem mais que um, o acesso ao recurso está liberado. Porém, se um semáforo estiver com valor 0, o acesso está negado. O Java possui um próprio pacote chamado util-configured, que implementa os semáforos. Aqui a gente tem o fluxograma que mostra mais ou menos como funcionam os semáforos
no Java. A primeira coisa que a gente faz é iniciar um contador de semáforo. Esse semáforo possui um número X de permissões, onde cada permissão dá a um certo attend a permissão de usar o recurso. Attend tenta a permissão de acesso. Se o semáforo tiver um valor maior que 0, o semáforo repela o acesso ao recurso compartilhado. Porém, se ele tiver um valor igual a 0, attend bloqueia, esperando a próxima permissão. Depois de liberar o acesso ao recurso compartilhado, a trend libera aquela permissão que ela estava usando e o semáforo é incrementado de novo, dizendo que ele tem permissão para as próximas trends. Os construtores e os métodos. O semáforo, que é o construtor do semáforo no Java, pode ter duas formas. A primeira, o semáforo com um int com o nome null, onde o null representa o número de trends que podem acessar um recurso compartilhado, ou seja, o número de permissões que aquele semáforo possui. E um segundo semáforo, que além desse int, também existe um boolean, que quando se atribui true a ele, todas as trends que espera recebem uma permissão na ordem que solicitaram. Os semáforos possuem algumas principais funções, que é o try-create, que tenta adquirir uma licença do semáforo, ou a create, que adquire uma licença que será bloqueada. Release libera a licença, e o avail permite que retorne o número de licenças disponíveis no semáforo no momento. Agora a gente vai ao código da nossa implementação do banheiro Unixex em Java. Aqui a gente tem o nosso Eclipse. São basicamente 3 pacotes: o pacote do banheiro, o pacote da main e o pacote de pessoas. A gente vai começar primeiro com a main principal, onde a gente declara um objeto banheiro e uma lista de pessoas. Essa lista de pessoas serão geradas a partir de um random que vai de 10 a 15 pessoas, aonde se o número gerado for par, ele gera um homem, e se o número gerado for ímpar, ele gera uma mulher. Depois a trend, que é usada brevemente, é startada e depois é validada com o join. Agora a gente vai para os outros objetos. Primeiro para o objeto banheiro, onde a gente tem a capacidade do objeto do banheiro nesse momento, que é 5. Nós temos 3 semáforos, que é o semáforo principal, o mutex de entrada e o mutex de saída. Temos o sexo atual de quem está no banheiro, temos a capacidade e um link hash set de pessoas, que são as pessoas que estão esperando. Eu vou explicar brevemente essa parte, só o construtor e umas 2, 3 funções. Primeiro é o construtor do banheiro, onde a gente recebe a capacidade. Ele é iniciado com sexo nenhum, as pessoas são uma listagem vazia, o semáforo tem só o número da capacidade, que é o número positivo, e o mutex de saída e entrada também dizem que existem vagas. Nós temos o instanciamento do banheiro, nós temos a adição de um usuário, que é feito com o parâmetro de uma pessoa, onde o semáforo requer uma permissão, então depois é validado se o banheiro está vazio ou se o banheiro está cheio. Depois de um certo momento, se o banheiro estiver vazio, ou então, se quem estiver no banheiro for uma pessoa do mesmo sexo, ele printa que a pessoa entrou no banheiro. E quando o banheiro estiver cheio, ele fala que o banheiro está cheio. E agora remover uma pessoa. O parâmetro também é uma pessoa, o semáforo pede um release e valida se o banheiro está cheio ou não. Caso o banheiro estiver cheio, ele printa que o banheiro... Caso o banheiro estiver vazio, ele printa que o banheiro está vazio e seta que não tem nenhum sexo lá dentro. Ou senão, ele fala que uma pessoa saiu do banheiro. As demais funções são como se o banheiro está cheio, se o banheiro está vazio, qual é o sexo que está e essas coisas mais simples. Agora a gente vai para a classe pessoa. A classe pessoa é um runnable, que tem como parâmetros o nome, o sexo, o banheiro que ele está. Se o banheiro tem gente demais, se está cheio, é um sexo diferente. Ou então se ele está precisando entrar no banheiro, se ele está na fila ainda. Esses parâmetros são preenchidos. Nós temos um atributo para ele usar o banheiro, para a gente dizer que essa pessoa está usando o banheiro no momento, e se ela foi embora do banheiro. As demais funções são funções como getName e getName. Nós temos o run da runnable aqui, né? Que basicamente valida se ela precisa do banheiro, faz as validações se o banheiro está cheio, se ela precisa ir no banheiro e se ela vai fora do banheiro.
E daí, por último, a gente só tem um enum aqui, que é a de sexo, que tem as 3 variáveis de nenhum, homem e mulher, que validam se não tem nenhum sexo no banheiro, se o sexo da pessoa é homem ou é mulher. Bem, essas são as nossas referências. E muito obrigada. Obrigado, pessoal. Então, a gente passou ali pelo processo desde a introdução, explicando um pouco qual era o problema, passando pelo processo de instalação, explicando referente a Java RMI, por final, explicando o código. Acredito que seria isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.